que aqui é um estudo, não é uma palestra, não sou dona da verdade, né? Também como cada um de nós aqui, estou no aprendizado ainda. E a proposta do grupo é sempre trazer aquilo que nos toca dentro da lição, né? E fazer uma reflexão em cima disso. Então eu tenho a plena consciência, né, de que quem mais ganha com o estudo é quem faz o estudo, né? Que é o momento que a gente mergulha e vai fazendo toda essa reflexão e traz para a gente. E como nada na vida é por um acaso, não deve ser por um acaso que eu ganhei essa lição, não é verdade? Então vamos lá. Então nós estamos no capítulo 31. Ele se chama Vampiro. Então, o capítulo começa falando que o André Luiz estava a trabalho, ele estava no pavilhão 11, e aí tem um momento após as 21 horas que um servidor, que ele é do corpo de sentinelas da Câmara da Retificação, que se chama Justino, ele chega com a seguinte mensagem: uma infeliz mulher está pedindo socorro e, segundo ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque ela está rodeada de pontos negros. Narciso, então, comenta que o caso é grave. Então, ali eu já grifei de vermelhinho, segundo ordens, porque foi algo que eu vim trazendo para dentro do meu coração e que nós vamos comentar mais à frente. E aí André Luiz, ele vê a cena e ele descreve lá no livro dessa forma, né? A mulher implorava socorro do outro lado. Eu só vi o vulto da infeliz, coberta de andrajos, o rosto horrendo e pernas em chagas vivas. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes. Então a Narcisa estava junto, né? E ela se comove com a cena, mas ela chega perto do André Luiz e fala baixinho: você percebeu alguns pontos negros nessa mulher? E aí a Narcisa, ela chega e fala, né, para a mulher: se estivesse em minhas mãos, abriria rapidamente a nossa porta. Mas quando se trata de criatura nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Então Narcisa, ela pede para a mulher aguardar um pouquinho, e aí Narcisa vai até o diretor das sentinelas da Câmara da Retificação, que é o irmão Paulo. Aí o irmão Paulo, na hora que vê a mulher, ele examina e ele fala que, por enquanto, ela não poderia ser socorrida lá naquele local, por se tratar de um dos vampiros mais fortes que ele tinha visto até então. Aí, André e a Narcisa, eles ficam assim, meio, nossa, mas como assim, eu estou aqui para o amor, né? A nossa função é de ajudar e nós não vamos ajudar essa mulher. E aí, então, o irmão Paulo, ele vai e justifica para ela. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante lá no local. E ainda, aí assim, o André e a Narcisa ainda tentam, né, de todas as formas tentar ajudar, e aí ele vai e fala para os dois: somos todos espíritos endividados, entretanto temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos, mas essa criatura por agora nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados da hipocrisia emitem forças destrutivas. E aí o irmão Paulo fala assim: vamos observá-lo, né? Então ele, para ainda
mostrar as justificativas que ele estava dando para não poder acolher a mulher lá dentro do posto, naquele momento, ele vai e fala, vamos observá-la. Então, ele começa a ter um diálogo com essa mulher. E ele chega e fala, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Aí ela fala, socorro, socorro, socorro. Então o irmão Paulo pondera, precisamos aceitar o sofrimento retificador. E ela vai e responde, quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, crente, boa e pura. Eu esqueci de falar um detalhezinho atrás, porque na hora que o irmão Paulo ele verifica os pontos negros, ele chega e fala para Narcisa e para o André Luiz. Vocês estão vendo, além desses 58 pontos escuros, mais algumas manchas negras nessa mulher? Né? E aí ele explica que ela, enquanto encarnada, ela tinha sido uma profissional da ginecologista e que ao nascimento de 58 bebês ela tinha matado. Então, na verdade, eram pessoas que não queriam ter os filhos, então ela auxiliava, né, na questão do aborto, por aí. Importante isso. Não é verdade? Aí ele chega e fala para ela assim, creio que a irmã não recebeu nem o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Então, essa é uma parte que também, daqui a pouco eu vou fazer a reflexão. Então, o irmão Paulo, ele chega, começa a ter uma conversa com ela, começa a puxar, né, o que mais ou menos ela trazia de arrependimento do coração, só que ela não reconhece ainda que ela teve, né, os enganos dela aqui na terra. Ela se acha uma pessoa boa, né? Ela vem com toda essa justificativa. Fui caridosa e crente, boa e pura. Ela ainda não teve o arrependimento do que ela fez aqui na terra. Aí ela ainda complementa, estou esperando o céu que prometeram e que espero encontrar. Aí, assumindo a atitude ainda mais firme, o vigilante-chefe falou com autoridade. E faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. E aí a mulher, endereçando dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Aí o irmão Paulo vem e faz a observação. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profunda, má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Tá? Então, esse aí é mais ou menos um resumo do capítulo. Então, teve dois aspectos que me chamaram mais atenção nesse capítulo. Então, o primeiro de todos que nós vamos olhar aqui é a questão da ordem e da obediência, né? Foi o primeiro que me tocou. E o segundo foi a questão dos conceitos de céu e inferno que essa mulher ela traz, né? E que ela está lá procurando o céu. Então, o primeiro de todos, que é a ordem, eu coloquei assim, ó. Jesus, ele sempre apresentou gestos gentis e doces, mas com posicionamentos firmes quando necessário. Seus atos eram a expressão da vontade divina, vivência plena da lei de Deus. Então eu acho bacana, porque isso é algo que a Lena, né, sempre traz, a questão da ordem, não é isso?
lá com os atendimentos com o Nandinho, sempre traz a questão da ordem, né? Então, isso já vem sido trazido e para eu trabalhar isso dentro do meu coração. E aí eu fiquei pensando, porque Jesus, que foi a maior autoridade moral que já esteve encarnado aqui na Terra, ele obedecia, né? Ele tinha a ordem, ele fez isso. Ele não fazia nada da vontade dele, né? Ele fazia tudo conforme a vontade de Deus, né? Ele veio cumprir a vontade de Deus aqui. E aí, quando traz aqui o capítulo, mostra também que lá dentro do nosso lar, e aqui também no Ismael, sempre é dito da questão da hierarquia espiritual, né? Do que vem do mais alto e que vem, e que nós aqui encarnados também temos esse papel de estar cumprindo essas ordens que vêm, né, da espiritualidade superior, de alguém que sabe que às vezes, e que já cumpriu muito mais do que nós, a obediência à lei de Deus, né? Então, de trazer para dentro de mim mesmo esse conceito da ordem, qual o tanto que eu estou disposta a estar dentro da ordem e estar dentro da disciplina, tá? Jesus é o modelo a ser seguido. Ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido. Jesus diz: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, que é o nosso modelo e que veio aqui nos ensinar, ele já deixou isso para nós, né, como ensinamento. Falta eu estar dentro do aprendizado e estar cumprindo esse aprendizado, estar com as minhas mudanças de atitude, né? E dentro do capítulo deixa muito claro, né? O Justino, ele está ali, ele tem uma função dentro ali do nosso lar e ele cumpre aquilo que foi determinado para ele. Ele sabia que não podia deixar aquela mulher entrar mediante as condições dela. E aí a Narcisa, mesmo se comovendo com a situação da mulher, ela também não trai a função dela. Ela fala: espere, porque eu preciso ir até o diretor lá das sentinelas. Então ela chama o irmão Paulo, que também fala: não posso atender. E assim não é feito, né? Mas não é feito não por falta de amor, mas é porque existe ali uma ordem, existe uma lei, né? Do que pode ser passado ali, até para garantir a harmonia ali dentro do nosso lar. Ela era um risco. Era um risco, precisava de cumprir alguns requisitos que naquele momento ela não cumpria naquele momento. E ele tenta trazer para ela, né, essa consciência, mas ela ainda não estava pronta para estar ali naquele momento. E aí, dentro do Conduta Espírita, lá no capítulo 17, existe essa frase lá: não há ordem sem disciplina, né? E então, trazer assim, qual o tanto que eu sou disciplinado, né? E são pequenos treinamentos diários que precisamos fazer para estar dentro da... um por turno, não é isso, Patrícia? Um por turno, para estarmos dentro da disciplina. Porque se eu deixar o meu ego falar, verdadeiramente eu só vou fazer aquilo que é interessante para eu fazer, né? E o que é o mais confortável, né? E sair da zona de conforto. Eu não vou ter uma mudança de atitude. Então, é muito necessário a disciplina. E aí aqui o próximo tópico fala, né? A ordem é irmã gêmea da disciplina que sustenta o progresso. Então, muito eu falo que eu quero ser feliz, né? A felicidade do homem decorre da disciplina. Porque a partir do momento que eu começo a aplicar a disciplina em cima das leis que me regem, sejam as leis aqui da Terra como treinamento,
como as leis espirituais, a partir do momento que eu começo a cumprir, eu começo a entrar dentro da ordem, e aí então eu começo a cumprir a lei de Deus, e aí eu consigo achar essa tal felicidade aí, né, que não se compra. Eu que tenho que fazer essa conquista dessa felicidade, sou eu mesmo. A felicidade do homem decorre da disciplina. Disciplinar através da educação da minha vontade, a correção dos meus atos e o domínio dos meus impulsos. O domínio dos impulsos é o mais fantástico de todos, porque de vez em quando, na hora que viu, já fez, né? Já fiz. Né? Então tem que respirar. É desafiador. Aí lá no Orações de Chico Xavier, do Bacelli, vem falando assim: quem abandona o cultivo de si mesmo, permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Então, até agora, só está falando da tal da disciplina. Disciplina, disciplina. E foi Emmanuel que falou para o Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, que tragamos para dentro do nosso coração esse conceito da disciplina, qual o tanto, né, que eu quero fazer de esforço para estar dentro da disciplina. A Magda, minha amiga, né, ela de vez em quando, porque quem não me conhece, do ano passado para cá eu entrei numa dieta, então eu tenho seguido muito à risca a minha dieta. Aí a Magda, aos sábados, na hora que vê que eu estou lanchando às 3 horas lá, minha frutinha, meu iogurte, ela, nossa, mas você está disciplinada. Então eu acho que eu trago para dentro do meu coração, que é o meu treinamento mesmo. É o treinamento, porque se eu não conseguir fazer as coisas da terra, essas coisas que são mais fáceis de entrar na disciplina, quiçá as coisas do céu. Né? Porque eu vou estar lá justificando que ninguém está vendo mesmo, né? Ledo engano mesmo, ninguém está vendo mesmo, então eu vou burlando daqui e vou burlando dali. Então eu tenho que ser honesta comigo mesmo o tempo todo. Então, sem disciplina. Se eu não tenho disciplina, ela não vai me permitir a alteração de velhos hábitos. Então, se não há, os vícios e as debilidades não encontram transformação. E os meus enganos, eles vão se repetindo. Eu vou continuar seguindo a vontade do meu ego o tempo todo. Continuo nesse aí. Consequentemente, se eu não mudo, não vou ter o avanço moral. Então, vamos pensar assim, no caso da mulher desse capítulo, com certeza, né, quando ela fez lá o plano de vida dela para encarnar, ela veio com essa questão, se ela seria um profissional de ginecologia, ela teria esse desafio mesmo, de como é que ela eticamente iria trabalhar com a profissão que ela escolheu. Então, na verdade, ela não conseguiu cumprir, ela saiu totalmente de dentro do plano de vida dela e não foi legal, né? É profissional, inclusive. Exatamente. Quando eu saio da ordem, vou ficar totalmente no desequilíbrio. Né? E trazendo, né? Porque aí já vamos começar a entrar no conceito do céu e do inferno, que a promoção da hierarquia no plano espiritual. Então, quando eu estou trazendo que há uma hierarquia, né, espiritual, vai ser caracterizado pelo ideal predominantemente de servir ao Mestre Jesus, né? De estar lá dentro da lei do amor. Diferentemente aqui na Terra, porque a hierarquia aqui na Terra ela é determinada por outros fatores, mas espiritualmente falando, não tem como sair dessa regra, né? De estar dentro de servir ao Mestre Jesus. E aí vem a questão do céu e inferno. Do céu e inferno, ano passado, no meu aniversário,
A Patrícia me deu de presente o livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, né, Patrícia? E aí eu já li, né? Aí na hora que eu li o capítulo veio totalmente muita coisa que tem lá dentro do céu e inferno, né? E aí lá dentro do capítulo 7 tem assim, as penas futuras segundo o Espiritismo. Aí vem, eu lembrei do Hipólito, né? Que Hipólito, advogado, essas coisas todas, vem lá descrevendo as penas de acordo. Então vem, Código Penal da Vida Futura, viu, Hipólito? Imagina um negócio desse. Então, no item 1 do Código Penal da Vida Futura, vem falando assim: a alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Então, olha aqui. Então, eu chego aqui com o meu plano de vida, aí se eu não tenho disciplina, não entro dentro da ordem, eu não me despojo daquilo que eu preciso trabalhar, né? E aí, quando eu desencarno, vou eu para o mundo espiritual de novo, sofrer, né, as consequências daquilo que eu continuei fazendo dentro do engano o tempo todo. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. A alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por parte onde se encontra. Para isso não tem necessidade de um lugar circunscrito. Então, eu falo que eu sou oriunda da religião católica, que era o céu, né, o inferno, não é isso? Não existe esse lugar circunscrito. Isso está dentro de mim, né? Vai depender quais são as minhas ações e quais as minhas atitudes. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Então, a mulher, quando chegou lá, falou assim: eu espero, cadê o céu que me falaram que eu iria encontrar aqui? Né? Ela não vai encontrar céu ali, porque o que ela deve, dentro da lei, não permite que ela esteja no céu, que ela não esteja feliz naquele momento. O que Deus exige para portermos aos sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, vamos lembrar: disciplina, 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 ok? O espírito é assim sempre, o árbitro da sua própria sorte. Então, o espírito, cada um de nós, né, sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, depende de quem, gente? De mim mesmo, não é verdade? Então, cada um aí tem o seu papel. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. Depois que eu arrependo, vem a expiação e a reparação. Então a mulher chegou lá e aí o irmão Paulo falou para ela que ela ainda nem tinha tido a graça do arrependimento. Então ela não podia ali ficar. Então, a gente consegue perceber o tanto assim, não é falta de amor por parte deles que não acolheram a mulher, né? Mas a ela cabe também uma mudança, cabe um arrependimento, a ela tem o seu quinhão de responsabilidade para ela não estar naquele lugar. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. E no capítulo vem falando isso também, que ela não pode ficar lá porque senão ela vai desarmonizar o local, porque na verdade ela ainda não está preparada para estar lá. Mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento.
desde que se manifestam nele os primeiros clarões do arrependimento. Deus lhe faz entrever a esperança. Então o irmão Paulo fala assim, então você não vai poder entrar, você vai, e aí depois ele explica para Narcisa, né? Fala assim, deixa que a misericórdia de Deus é quem vai trazer. Então, na verdade, ela vai lá bater mais um pouco a cabeça até o momento que ela conseguir perceber que ela precisa ter um arrependimento. E aí, então, ela pode começar a caminhar. O caminho da felicidade está aberto a todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus faz da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada uma dela tivesse o mérito. Cada um está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde seu tempo, retarda sua chegada. E isso pode se atribuir somente a si mesmo. Então, onde eu estou nesse momento, para onde eu vou, é responsabilidade minha. O tempo todo, eu não posso atribuir para ninguém aquilo que me aconteceu. Tá? É isso que eu trouxe do capítulo. Muito obrigada para todos. Fiquem com Deus. Tá? Agora vem a Maritinha. Bom.